Gente, começando agora, como eu falei, nossa formação sobre trabalhismo reformista, agora com o professor Cássio Moreira. Ele vai fazer a explanação, vocês podem ir colocando aqui as perguntas que a gente vai colhendo, certo? Professor, tá com o senhor. Tudo bem, galera? Como é que tá? Muito obrigado, em primeiro lugar, pela juventude do PDT para participar dessa palestra sobre o trabalhismo reformista, em especial o governo João Goulart. Tá? Queria agradecer a toda a equipe de vocês e acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso aí no sentido de politizar as pessoas cada vez mais, viu? Bom, então vamos lá. Eu preparei sobre o governo Jango. Eu acabei fazendo a minha tese de doutorado em economia e o assunto que eu fui pesquisar foi se havia um projeto de nação no governo João Goulart e se houvesse esse projeto, qual seria. Então, a tese ela levou praticamente uns 3 anos para ser escrita, com muita pesquisa, com muita leitura. Eu li mais ou menos uns 30, 40 livros, artigos eu não lembro quantos, mas foram muitos, muitos. E até que acabou sendo gerada, né? Foi quase um parto natural essa tese. E ela é muito valiosa na minha percepção, porque ela tenta trazer um pouco. Muitos escritos foram feitos, especialmente até pelo Jorge Ferreira e outros pesquisadores, sobre trabalhismo no Brasil. Mas poucos foram a fundo na questão econômica. E pela minha formação de economista, dialogando um pouco com a história, né, tanto que o meu pós-doutorado é em História Política, eu procurei trazer essa contribuição de fazer essa pesquisa. E aí acabou meio que gerando o livro, que a gente vai... Então vai ser meio que por meio do livro. Aqui atrás está o banner do meu canal do YouTube e aqui em cima está o banner. Opa! Aqui está o banner do livro, né? Então a gente vai fazer uma abordagem sobre o livro. Pedro, o pessoal está me escutando bem? Tá tudo? Posso começar então? Pode sim, professor, pode começar. Tá todo mundo ouvindo ok. Eu estou tentando compartilhar a tela. Então, tu só me ajuda aqui, vamos ver se aparece para todo mundo aí. Apareceu, né? Apareceu sim. Tá, então vamos lá. Bom, então, essa fala que vai durar mais ou menos uns 40, 50 minutos, ela vai tentar meio que fazer um grande resumo desse livro, que foi publicado em 2014 e que foi fruto da minha tese de doutorado, sobre o projeto de nação do governo João Goulart, o plano trienal e as reformas de base. Tá? Como eu tinha comentado anteriormente, uma das coisas que... Por que pesquisar o Jango? Como é que surgiu o interesse? Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Getúlio, desde criança, porque o meu avô materno era primo irmão do Getúlio. Então, desde em casa, eu sempre ouvi muito falar, né? O meu avô chamava Libindo Dornelles Viana, então tinha esse parentesco por meio dos Dornelles. Então, desde pequeno, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Getúlio, por ser aqui do Rio Grande do Sul, mais próximo, do Brizola, mas o Jango era uma figura que eu não conhecia tanto. Até que eu assisti um filme e um livro que acabaram meio que me trazendo uma paixão bastante significativa por esse período, especialmente pela figura do ex-presidente Jango, que vai ser, para mim, o melhor livro sobre o governo Jango já escrito, do Muniz Bandeira, né? O governo João Goulart e as lutas sociais no Brasil, que eu acho que é a leitura obrigatória para qualquer pessoa que estude o trabalhismo no Brasil. E também o filme, o documentário do Jango, narrado até pelo José Wilker, produzido pelo Silvio Tendler. Então, esses dois filmes, esse filme
e esse livro me trouxeram uma curiosidade, uma vontade de pesquisar a fundo. E aí, conversando com uma das pessoas que mais entende sobre história econômica do Brasil e também muito sobre o governo Getúlio, o Jango, enfim, o professor Pedro Fonseca, eu convidei ele para ser meu orientador do doutorado, e aí que começou toda a pesquisa, né? Então, a pesquisa se baseou em tentar identificar se havia um projeto de desenvolvimento no longo prazo no governo João Goulart, e se houvesse esse projeto, qual seria, né? Porque havia uma crítica muito forte, especialmente pela corrente lá da USP, que criou essa tese do populismo, tanto de esquerda quanto do regime militar, que, primeiro, que o governo João Goulart era um governo caótico, sem projeto. Outros diziam também que o presidente Jango era um presidente covarde, fraco, indeciso, enfim, manipulador das massas, que é essa tese do populismo. Então, a minha pesquisa ela foi tentar averiguar se realmente acontecia isso, ou se havia um projeto de desenvolvimento econômico social no governo João Goulart, e qual seria ele, né? Então, de certa forma, a minha hipótese é que havia, sim, um projeto de nação, dentro do marco do chamado nacional desenvolvimentismo, iniciado lá no governo Vargas. Também a hipótese era que depois vai ser confirmada, que era um projeto de caráter capitalista, que derruba essa tese que o Jango tinha essa aproximação com o comunismo, queria trazer o comunismo para o Brasil, então isso não é completamente infundado, né? Então, e também uma coisa importante que a gente percebeu, que havia uma ideia de continuar o processo de substituição de importações, que foi iniciado lá no governo do Getúlio, e também a questão das reformas de base. Então, essa vai ser a hipótese. A justificativa eu já comentei, ou seja, se havia um projeto, né, no longo prazo. Então, alguns objetivos foram atingidos na pesquisa, que foi mostrar que havia uma continuidade com o projeto do Vargas, mergulhar a fundo de qual era o pensamento político do João Goulart durante a sua trajetória até chegar à presidência do Brasil, fazer um contexto político e econômico do período, trazendo muitos dados econômicos, mostrar a intencionalidade do governo em continuar o processo de substituição de importações e verificar quais eram as realizações do governo João Goulart, os seus objetivos e as finalidades das reformas de base. Para isso, embora eu seja da área econômica, e a área econômica trabalha muito com número, com dados, eu usei uma técnica que é análise de discurso. Tanto que eu li praticamente todos os discursos do Jango existentes e fiz uma análise disso. Então, essa pesquisa, embora ela é fruto da área da economia, ela dialoga muito com política, economia, com as ciências sociais como um todo, e não apenas com as ciências sociais aplicadas, que é a economia, né? Então, vamos lá. Primeira questão, para a gente entender o governo João Goulart, a gente tem que entender o governo Getúlio, porque, de certa forma, o Jango vai ser o herdeiro político do Vargas, né? Ele vai ser o cara que, durante o governo Vargas, especialmente no segundo governo Vargas, vai ser ministro do Trabalho, assim como Tancredo Neves foi ministro da Justiça. Então, antes de se falar do Jango, do trabalhismo reformista do Jango, é extremamente importante entender o trabalhismo do Getúlio, né? Porque muitas das influências do Vargas vão estar sendo verificadas no Jango. Bom, vocês sabem que até 30, o Brasil vivia a chamada política do café com leite, onde havia uma alternância, né, entre os representantes de São Paulo e Minas Gerais, e, de certa forma, as eleições não eram eleições muito representativas. Uma parcela ínfima da população brasileira tinha direito a voto, e uma grande parcela, ou seja, a imensa maioria, parcela, não participava da vida política. E além da questão do voto a cabresto, ou seja, não eram eleições claras, eram eleições muito manipuladas, que os eleitos, muitas vezes, eles representavam a oligarquia cafeeira. Portanto, o golpe de 30, que acaba dando uma revolução, ele vai acabar meio que mudando esse paradigma. Porque quando o Vargas chega em 30, o Vargas participa de uma eleição contra o Júlio Prestes. Ele não é eleito, quem vence as eleições é o Júlio Prestes,
não confundir com o Luiz Carlos Prestes, da Intentona Comunista. O Júlio Prestes, então, vai ser eleito, e o Vargas, por conhecer essas eleições completamente manipuladas, ele não vai aceitar o resultado e vai tomar o poder, vai depor o presidente Washington Luiz e vai assumir. Só que a partir desse golpe, em 30, vai ter um período que vai se chamar uma revolução, porque muitas coisas vão ser transformadas no Brasil. O Vargas é uma figura muito emblemática e de certa forma, até apaixonante de se estudar, porque tu vai ter o governo provisório, depois tu vai ter o governo constitucional, depois tu vai ter o governo ditatorial, né, no Estado Novo, e depois ainda tu vai ter o governo democrático, né, no segundo governo Vargas. Então, muito das bases do Estado Nacional Brasileiro vão ser construídas especialmente no Estado Novo, onde até era proibido hastear a bandeira dos estados, a bandeira teria que ser do Brasil. E vai ser no Estado Novo do Vargas que vai surgir a legislação trabalhista, vai surgir algumas empresas estatais, a siderúrgica, ou seja, a base para a industrialização brasileira vai ser erguida no governo Vargas. Mas notem, já havia indústria no Brasil antes de 30, porque a indústria do Brasil ela vai surgir nas franjas da economia cafeeira. Tanto que, se vocês quiserem ver essa questão da indústria, assistam um filme chamado Barão de Mauá, que é um dos grandes empresários brasileiros na época do imperador, e que ele defendia a industrialização, ou seja, o aprofundamento da industrialização do Brasil. Então já havia indústria, mas vai ser a partir do Vargas que a indústria vai ser a prioridade de política econômica, né? Então, de certa forma, a agricultura começa a perder espaço e o Vargas começa a entrar com as ideias que se chamou de um desenvolvimento para dentro por meio do fomento do mercado interno, né? Bom, eu também abordo as diferenças, eu refuto essa ideia de que o governo Vargas, o governo Jango eram governos populistas, no sentido pejorativo do termo, porque o populismo, ele acaba sendo... a origem da palavra populismo é popular, ou seja, populismo. Só que acabou sendo deturpado essa expressão populismo para ser abordada de forma mais pejorativa, né? Manipulação das massas, etc. Então, na minha tese, no meu livro, eu acabo refutando essas questões que havia populismo no governo Getúlio. Não, o Getúlio realmente era o quê? Era uma expressão mais avançada do capitalismo do Brasil, que as oligarquias, especialmente paulista do café, não enxergavam, ou seja, talvez se a gente seguisse o caminho do Vargas, desde aquela época, o Brasil poderia se tornar um Estados Unidos, né, como a América do Norte teve esse surgimento da economia norte-americana, embora tenha várias diferenças, desde a questão do protestantismo, enfim, professor, das colônias. Oi. O senhor podia colocar a sua apresentação em full screen? Ah, claro. Colocar em tela cheia, porque tá pequena a letra. Ah, perfeito. Pronto. Melhorou? Agora tá ótimo. Ok? Tá ótimo. Tá. Bom, então, analisando, eu estou dando um panorama um pouco de história econômica para poder introduzir o Jango nesse cenário, né? E quem está nos assistindo ter mais ricas informações sobre esse período. Então, o projeto do Getúlio, que depois vai ser, de certa forma, chamado do nacional-desenvolvimentismo, ele tinha basicamente o tripé, que é o tripé do trabalhismo brasileiro, que é o Estado forte, participativo na economia, uma classe empresarial nacional e os trabalhadores. Esse seria o tripé do trabalhismo brasileiro, né? Embora o Vargas, ele acaba, quando ele lança a legislação trabalhista, ele lança só para a cidade, quem vai estender ela para o campo vai ser o governo João Goulart. Havia, então, esse projeto de tornar o Brasil uma grande potência industrial na época. Isso está muito presente, né? O Jango tinha um carinho muito grande pelo Getúlio, muito, muito. Daqui a pouco eu vou contar como é que se dá essa aproximação do Jango com o Getúlio. Então, o projeto Vargas, ele acaba surgindo antes até do projeto trabalhista, embora as coisas se misturam, né?
porque o Vargas talvez seja a principal figura do trabalhismo brasileiro, junto com tantos outros, né? Na parte teórica, o cara que vai sintetizar isso e acrescentar vai ser o Pasqualini, mas o Vargas ele vai acrescentar muito isso. Então, para te conhecer um pouco do pensamento do Jango e do trabalhismo reformista do Jango, tu tem que conhecer principalmente dois personagens da nossa história. O Getúlio, pelo que ele representa, né? O maior líder e, na minha opinião, o maior presidente que esse país já teve, como historiador econômico, né? O Getúlio, e também um outro pesquisador que vai ser um teórico do trabalhismo chamado Alberto Pasqualini, que vai transformar essa percepção de mundo do nacional-desenvolvimentismo brasileiro no trabalhismo. Notem que, recentemente, eu acabei o meu pós-doutorado e o tema do meu pós-doutorado foi trabalhismo no século XXI. E eu classifico o trabalhismo como uma ideologia política que vem acompanhada com uma ideologia econômica. Quando eu falo trabalhismo, e a minha pesquisa fala sobre trabalhismo de forma mais abstrata, tanto que aborda o trabalhismo inglês, experiência americana, com New Deal, etc. E no caso do Getúlio, a ideologia trabalhista vinha acompanhada de uma ideologia econômica chamada nacional-desenvolvimentismo. E o Jango vai dar uma adaptada nisso e transformar, eu diria, no nacional-reformismo, que é o que a gente está chamando de trabalhismo reformista, porque cabe muito bem até, eu acho que vocês da juventude aí de Santa Catarina foram muito felizes na escolha do termo trabalhismo reformista, porque pega a ideologia política do trabalhismo com a ideologia econômica do nacional-reformismo do Jango, e isso traz o que é o trabalhismo brasileiro, representado muito bem pelo PTB antigo e hoje representado muito bem, diga-se de passagem, pelo PDT com Ciro. Então, 4 conceitos vão ficar marcantes, então, de todos os discursos que eu li do Jango. A conciliação, o Jango era um conciliador, até pelo seu temperamento. Um fortalecimento dos sindicatos, tanto que o Jango ele era acusado de querer implementar no Brasil uma república sindicalista. O desenvolvimento e as reformas de base, então, eram coisas que eram extremamente importantes. Antes da gente chegar no governo Jango, então, era importante perceber que já em 59, o Jango, quando foi vice-presidente do JK, ele acabava criticando o norte que o JK estava dando para a economia brasileira, especialmente nesse foco nos bens duráveis. Como eu devo estar sendo assistido por pessoas das várias formações diferentes, só para evitar de usar o economês ao máximo, só para vocês entenderem, em economia eu tenho dois grandes departamentos de bens. Eu tenho os bens de consumo e os bens de produção. Nos bens de consumo eu tenho consumo não durável e consumo durável, e nos bens de produção eu tenho os bens intermediários de capital. De forma bem didática, para ser compreendido esses conceitos, imagine a seguinte cadeia de produção. Eu tenho petróleo, gasolina, automóvel e refinaria. O petróleo é o bem intermediário que serve para fabricar gasolina, que é o bem de consumo não durável, que o automóvel vai utilizar, que é o bem de consumo durável, e quem vai fabricar o automóvel, quem vai transformar o petróleo, que é um bem intermediário, em bem de consumo, que é a gasolina, vai ser as refinarias e as montadoras, a indústria automobilística, que são os bens de capital. Então, o JK tinha esse foco muito forte nos bens duráveis. E o Getúlio vai começar esse processo de substituição de importações nos bens não duráveis, que a nossa população brasileira, naquela época, muito grande a fatia de analfabetos e de baixa qualificação, então se escolhe os bens de consumo não duráveis, mas havia, claro, no projeto do Vargas, o fortalecimento do departamento de bens de capital, ou seja, o Brasil construir máquinas e equipamentos, fábricas, ou seja, tecnologia para fabricar outros bens. E o JK acaba se desviando nesse processo, focando para os bens duráveis, embora nos bens duráveis tem todos os pontos de germinação em volta da indústria automobilística em especial. Então, de certa forma, o principal documento que eu vou estudar, eu até tenho ele aqui, que era a mensagem ao Congresso Nacional de
Bom, lia a mensagem de 50, 51, 52, 53, 54, e lia de 61, 62, 63, 64, mas a principal delas é a mensagem ao Congresso Nacional de 1964, onde mostra que o Jango queria retomar o chamado nacional-desenvolvimentismo enfraquecido do governo JK. Esse gráfico, Pedro, vocês estão enxergando bem? Tá sim, professor, tá tranquilo, dá para ver. Essas perguntas servem para eu fazer a pausa para tomar também a minha água aqui. Eu não sei se está todo mundo vendo, mas aqui tá ok. Era bom depois tu em off aí perguntar se está todo mundo assistindo e tal, embora isso está sendo gravado, né? Vamos tá lá. Então, olha que interessante esse gráfico aí. Isso aqui está tudo no meu livro, tá? Como eu falei, eu li praticamente todos os discursos do Jango, que estão disponíveis. E aqui, vocês sabem que o governo Jango ele teve dois períodos, né? O parlamentarismo, que vai de 61 a 62, e o presidencialismo de 63 a 64, daqui a pouco eu abordo isso. Mas aqui são as palavras mais mencionadas nos discursos do Jango, quanto como palavras-chave, quanto frequência. Isso foi um software que eu comprei, que eu usei para... Aí eu coloquei todos os discursos do Jango num arquivo, por datas, e esse software foi meio que contando as palavras e organizando a chavicidade e a frequência dessas palavras. Notem como a palavra povo é a que mais aparece. Pátria, nação, reformas, desenvolvimento, etc. Isso aqui é bem interessante de analisar. Bom, como o assunto aqui não é trabalhismo de forma geral, que aí tu tem vários trabalhismos, porque vocês sabem que no Brasil não havia só o PTB antigo como Partido Trabalhista. Até está para sair um livro do Wendel, muito bom, já digo que vai ser, que ele faz essa busca histórica do trabalhismo, etc. E o trabalhismo, então, é uma coisa muito mais ampla. O Moniz Bandeira, que quase foi o meu orientador no pós-doutorado, né? Tive o prazer de ser orientado pelo professor Jorge Ferreira no meu pós-doc. O Muniz Bandeira dizia muito que o trabalhismo foi uma espécie de social-democracia dos trópicos, ou seja, no Brasil, né, uma tentativa do que estava sendo feito na Europa com a social-democracia foi o trabalhismo brasileiro. Então, o trabalhismo brasileiro, representado muito bem pelo PTB antigo e pelo atual PDT, com Ciro, traz praticamente 4 ícones. Então, na verdade, o trabalhismo seria o quê? Seria essa junção desses 4 círculos, que é o quê? O trabalhismo, no sentido amplo, trabalhismo britânico, social-democracia europeia, o desenvolvimentismo, que aí traz a questão do desenvolvimentismo econômico, né? O nacionalismo, que aí o nacionalismo com desenvolvimentismo é o nacional-desenvolvimentismo, e o estatismo também, né? Então, essas 4 confluências acabam gestando o que foi o trabalhismo brasileiro. E o projeto trabalhista brasileiro, que daqui a pouco a gente vai aprofundar mais o governo Jango, do trabalhismo reformista, geralmente o trabalhismo na esfera política, como é uma ideologia política, ele é muitas vezes levado a cabo por um partido político, né, que acaba tendo a hegemonia do processo. E o partido que teve essa hegemonia na época foi o PTB antigo. Por que PTB antigo? Porque o PTB de hoje não tem nada a ver com o trabalhismo. Então, quando eu falo sempre PTB, eu boto PTB antigo para diferenciar o PTB antigo do atual, que só tem o trabalhismo no nome. Então, o verdadeiro Partido Trabalhista do Brasil hoje é o PDT, né, que traz nas suas leituras todas a questão do trabalhismo. Então, notem como o PTB antigo estava para se tornar o maior partido do Brasil. Vocês vejam a linha... Os 3 grandes partidos brasileiros eram o quê? No espectro mais de centro-direita, a UDN, que reunia os antigetulistas, e 2 partidos mais de influência getulista e trabalhista, era o PSD e o PTB. O PSD é um partido mais de centro, mais da máquina estatal, e o PTB, um partido mais de base operária, mas não era um partido comunista, socialista. Era um partido capitalista, reformista, né? Trabalhista. Notem que
o PSD sempre foi o maior partido desse período, e o PTB estava crescendo e provavelmente, se não houvesse o golpe civil-militar de 64, o PTB estava despontando para ser nas eleições seguintes como o maior partido do Brasil. Tanto que o Jango já tinha algumas cartas de filiação de alguns deputados que sairiam, principalmente do PSD, para o PTB antigo. Isso foi descoberto na minha pesquisa, está no livro também. Aqui também traz algumas, como a popularidade do Jango só crescia também. O trabalhismo reformista do Jango estava em ascensão, embora grande parte dos meios de comunicação eram contra o governo Jango. Isso é uma pesquisa do Ibope que mostra, né, de 63, julho de 63, se você votaria em João Goulart se ele pudesse candidatar-se à reeleição para a presidência da República? Ou seja, o não era 50% em julho de 63 e passa a ser 47% sim, acima do não em março de 64. Então, nesse primeiro momento, eu vou voltar aqui porque, antes de eu entrar na parte econômica, é interessante eu falar sobre como é que se deu essa aproximação do Getúlio com o Jango, né? Quando o Getúlio foi deposto, ele se autoexilou na sua fazenda, no Rio Grande do Sul, e lá ele era amigo do pai do Jango. Em um dos churrascos, o Jango acabou meio que fazendo um discurso de homenagem para o Getúlio, e o Getúlio ficou muito impressionado com a fala, né, com o carisma do Jango. E aí, como o Jango era amigo dos filhos do Getúlio, enfim, começou a se dar essa aproximação, e o Jango, que não era muito interessado em política, acaba se mostrando bastante interessado e ajuda muito o Getúlio na criação e na expansão do PTB. Ele e o Brizola, que o Brizola depois vai acabar casando com a irmã do Jango, né? Então, é assim que vai se dar essa percepção, essa influência do Getúlio sobre o Jango. Bom, na parte econômica eu vou ficar pouco tempo, porque a gente fala muito mais questões econômicas, mas só para mostrar que o Brasil vivia de 61 a 64. Então, notem, JK eleito, na época a Constituição, o presidente era eleito de forma separada do vice, tu votava para presidente e para vice-presidente. Na primeira chapa venceu a eleição JK Jango, PSD PTB, contra a chapa da UDN. E na segunda, então, o Jango ele acaba sendo uma figura que ajuda o JK, não atrapalha, embora ele já comece a discordar um pouco dos rumos do JK. Mas na eleição de 61, vai ser eleito, então, o Jânio Quadros, representando a aliança com a UDN, a UDN indica o vice, Milton Campos, e o JK vai ser eleito, o Jânio Quadros vai ser eleito presidente, só que o vice não vai ser dessa mesma chapa, não vai ser o Milton Campos. O vice vai ser quem? João Goulart, da chapa Marechal Lott, do PSD, João Goulart. Então, nesse período, o Brasil vai crescer muito com o JK, com o plano de metas, e também as pressões inflacionárias. O plano de metas tinha 30 metas, uma boa parte das metas foram alcançadas e algumas até extrapoladas, passadas. Só que a 31ª meta, que foi a construção de Brasília, gerou uma pressão inflacionária muito forte, e o Brasil praticamente estava em pleno emprego, e com alguns gargalos de desequilíbrio gerados pelos planos de metas. Portanto, o próximo presidente eleito pegaria uma batata quente nas mãos, que foi o que o Jânio fez. Então, nesse período, que vai de 60, 61, 62, 63, 64, enfim, 65, o Brasil vai chamar uma coisa que na literatura econômica se chama de estagflação. A teoria econômica chama de estagflação. O que é estagflação? Estagnação do PIB com inflação. O pior dos mundos. Então, havia muita dificuldade de controlar a inflação e de fazer a economia crescer sem gerar mais inflação. Então, havia fortes desequilíbrios, tanto desequilíbrios externos também, por isso que o Jango vai propor a restrição à remessa de lucro das empresas multinacionais. E o livro ele tenta fazer uma abordagem econômica desse período todo, mostrando, né, a estagflação. Dá para olhar bem aqui, né, gurizada?
Aqui mostra a estagflação, ou seja, a taxa de crescimento do PIB caindo e a taxa de inflação subindo a níveis extremamente elevados, né? Tanto que muitos economistas não conseguiam explicar essa inflação. Um dos poucos economistas que ainda tem que ser resgatado, chamado Ignácio Rangel, vai ser um dos caras que eu uso, inclusive, para tentar explicar a inflação desse período no meu livro. Vai ser o cara que, na minha opinião, traz a melhor ideia e traz um pouco essa ideia de inflação inercial também, da estagflação desse período. A inflação também ela vai ter acusa o governo Jango de um governo caótico, sem projeto, mas não, na verdade, é um governo que tenta se equilibrar muito na questão da instabilidade política que estava sendo gerada naquela época, que vai desencadear o golpe de 64. Aqui mostra uma análise da inflação dos períodos parlamentarista e presidencialista, né, com Walter Moreira Salles, Miguel Calmon, Santiago Dantas, Carvalho Pinto e Ney Galvão, que eram os ministros da Fazenda desse período. Mostra também algumas questões do setor externo, que estavam em desequilíbrio, enfim. Queria que vocês prestassem atenção nessa conta aqui de renda, olha só. Aqui mostra a questão dos déficits em remessa de juros e lucro. Tá vendo aqui? Ou seja, está caindo e está aumentando cada vez mais o déficit. Por isso que o Jango vai trazer aquela restrição à remessa de lucro. Bom, eu não vou ficar muito tempo na parte econômica, porque eu quero falar mais sobre o trabalhismo reformista do Jango, e é isso que vai abordar o capítulo 3 do livro. E aí depois... Então a gente está chegando na reta para o meio para o final, falando então o que seria esse trabalhismo reformista do Jango, muito bem representado no seu projeto, né? O Jango tinha um problema, que é um problema no Brasil, que nosso Congresso ele sempre foi conservador. Então, um governo mais progressista, como foi o Jango, como foi o segundo governo Vargas, no âmbito democrático, sempre vai sofrer muita resistência de um Congresso conservador. Porque, como o presidencialismo ele precisa do Congresso para aprovar muitas coisas, o Congresso acaba meio que freando isso. Então, o Jango estava com muita dificuldade de implementar o seu projeto, porque o Congresso era completamente avesso a esse projeto, a sua maioria, e o Jango ainda não tinha essa maioria no Congresso. Então, o projeto de nação vai trabalhar muito as questões, as realizações do governo Jango e as reformas de base. É interessante falar da política externa independente, que foi criada no governo Jânio Quadros, que ela havia uma certa incoerência no sentido da política do Jânio Quadros. Enquanto no âmbito interno ele fazia uma política mais conservadora, de austeridade, que agradava ao UDN, os antigetulistas, no âmbito externo o Jânio adotou a política externa independente, que pregava o não alinhamento automático aos Estados Unidos, o Brasil ficar livre para negociar com os países do bloco socialista também. Ele vai condecorar Che Guevara, Yuri Gagarin, o primeiro astronauta soviético para o espaço, e que viu que a Terra é azul, né? Enfim, então, a UDN rompe completamente com o Jânio Quadros, ele perde sustentação política, renuncia com a esperança que os militares não iam aceitar a renúncia dele, porque quem tomaria posse seria o Jango. O Jango aceitam, os militares aceitam a renúncia do Jânio, mas, não vamos deixar o herdeiro político do Vargas assumir. E aí, graças ao seu cunhado, então governador Leonel Brizola, que surge, é um dos grandes feitos da nossa história, a campanha da legalidade, permite com que o Jango assuma. Na minha opinião, aí talvez tenha sido o maior erro do Jango, na minha opinião, ter aceito o parlamentarismo e não ter batido o pé e o presidencialismo, já que em 64 não tinha muita coisa o que fazer. Então, eu acho que o Jango não errou em 64, depois eu vou explicar o porquê, mas talvez tenha errado em 61 de aceitar o presidencialismo. Bom, então, nesse período de 2 anos do presidencialismo, de parlamentarismo, vai ser governado por um primeiro-ministro. O primeiro deles, o que ficou mais tempo, vai ser o Tancredo Neves, que vai acabar meio que fazendo com que o Jango comece a
tramar, elaborar a tentativa de adiantar o plebiscito e retomar os poderes em 63, que vai conseguir, né? O Jango era um cara extremamente habilidoso politicamente, muito habilidoso. Então, esse plebiscito que seria em 65, lá no final do mandato Jango, o Jango vai conseguir adiantar ele para 63. Então, quando o Jango retoma os poderes de presidente, que ele vai começar a mostrar as caras do trabalhismo reformista de verdade. E principalmente por meio das reformas de base. O Jango vai convidar um dos maiores economistas brasileiros, chamado Celso Furtado, para ser ministro. O Celso Furtado vai elaborar um plano chamado Trienal, que ele vai apresentar na campanha do plebiscito pelo presidencialismo, que vai ganhar de forma esmagadora. E o plano trienal, embora não tenha dado certo, ele não deu certo porque ele foi mal interpretado, no sentido de... O Celso Furtado já dizia que o plano trienal, para dar certo, ele precisaria das reformas de base. Então, o plano trienal não poderia ser feito antes das reformas de base. Só como as reformas de base eram reformas muito difíceis de serem feitas, especialmente pelo Congresso Conservador, por isso que o plano trienal acabou meio que não dando certo, porque ele trouxe uma desconfiança naquela extrema esquerda, que achava que o Jango estava meio que compactuando com as forças conservadoras, e ele também trazia desconfiança para o lado conservador, que achava que o Jango estava tramando em prol da extrema esquerda. Então, praticamente, o plano trienal, que foi um plano muito bem elaborado, pelo menos nas suas diretrizes, tentava trazer um planejamento de longo prazo, mais uma adaptação de curto prazo, tentando conciliar crescimento econômico com estabilidade monetária, mas por meio principalmente do quê? Nas reformas de base e a volta da atividade industrial, focando bem nos bens de capital. Então, o plano trienal ele tinha esse prisma estrutural e não apenas conjuntural de política econômica, como muita gente, na minha opinião, erra de abordar. O plano trienal tinha essa visão de longo prazo, sim. Ele visava a estabilização da economia com crescimento econômico, mas deveria vir junto com as reformas de base. Por isso que o plano trienal não deu certo, porque as reformas de base não vieram, né? E o Jango só conseguiu tentar levar à frente as reformas de base, com o quê? Quando ele retomou os poderes de presidente. Extremamente interessante vocês analisarem, que está muito analisado aqui no livro, a mensagem ao Congresso 64. Ela estava dividida basicamente em 5 capítulos. Um primeiro capítulo trazia a situação política e institucional, uma reforma administrativa de fortalecimento do servidor público, do Estado, tentando tornar ele fortalecido e eficiente também, por meio de concursos públicos, etc. Então, por meio da reorganização administrativa, segurança nacional, uma parte de finanças. O Jango já queria criar o Banco Central, que depois foi criado nos militares. A própria correção monetária, que depois foi criada nos militares, o Jango já tentava ver isso. Uma política cambial, uma política de atração do capital estrangeiro para algumas áreas estratégicas que fossem colocadas, não estratégicas, porque as estratégicas, perdão, ficariam com o Estado e com o capital nacional, principalmente com o Estado. Uma parte econômica, visando fortalecimento da agricultura, abastecimento, indústria, programas de integração nacional, depois os militares vão fazer no segundo PND. Muito do projeto do Jango na parte econômica, fora a parte das reformas de base e distribuição de renda, foram feitas no governo Geisel, pelos militares, só no governo Geisel, que depois eu vou comentar um pouco mais à frente. Então, o desenvolvimento da cultura, trabalho, pesquisa, previdência social, saúde pública, habitação, saneamento. O Jango tinha a ideia de retomar, depois foi criado no governo Lula, o ensino técnico e profissionalizante por meio dos institutos federais. O Jango, que foi criado lá no Getúlio, e depois foi interrompido no governo Fernando Henrique Cardoso. O Jango, naquela época, já queria implementar isso, escolas técnicas, profissionalizantes, etc., com foco também na indústria, para fortalecer, e uma política externa, tentando fazer comércio com todos os locais do mundo, né?
Então, a obra administrativa trazia essa questão das finanças, siderurgia, enfim. É impressionante, depois eu escrevi um artigo até que foi premiado em terceiro lugar na BDI, um prêmio, que mostra a semelhança do segundo PND com um projeto econômico, um parte do projeto econômico do governo Jango. É impressionante. Daqui a pouco, no finalzinho, eu abordo. Né? Essa aqui é a divisão meio que política da mensagem ao Congresso. Né? A obra administrativa, mostrando tudo que estava sendo feito. E olha, o Jango fez muita coisa em 1 ano e meio. É impressionante. Lá na minha tese de doutorado tem a agenda governamental do Jango. Depois, se quiserem, eu mando o link para vocês. Um site postou essa agenda. O Jango era um presidente que trabalhava muito, ou seja, ele fez muita coisa em tão pouco tempo. Deliberação de progredir, né? Reforma administrativa, combate à sonegação fiscal, reforma bancária, questão das refinarias de petróleo, restrição à remessa de lucro, defesa do patrimônio mineral. Nossa, começa salário móvel, que tinha essa ideia de ter salários mínimos regionais, que foi implementado poucas décadas atrás. Enfim, monopólio da informação, renegociar a dívida externa, tarefas para o futuro, hidrelétrica de 7 quedas que os militares construíram em Itaipu, no segundo PND. O Jango já previa uma hidrelétrica chamada 7 quedas na fronteira da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Expansão da Petrobras, reapareiamento de portos, renovação tecnológica das Forças Armadas, Companhia do Vale da Paraopeba, Sistema Ferroviário Nacional. O Jango tinha a ideia de fortalecer as ferrovias, muito impactado na experiência norte-americana, né, das ferrovias, que vai ser uma parte importante do desenvolvimento industrial norte-americano. Né? E o caminho brasileiro, que foi chamado o caminho que o Brizola depois apelidou, né? Socialismo moreno. Reforma agrária, todos os países do mundo capitalistas mais desenvolvidos, a maioria dos países desenvolvidos fizeram reforma agrária. O Japão é um caso célebre de reforma agrária. Reforma política, voto analfabeto, reforma universitária, dando mais autonomia para as universidades e para os professores, delegação legislativa, soberania popular, enfim. Era um projeto extremamente avançado para aquela época, esse trabalhismo reformismo. O Jango, de certa forma, pegou o trabalhismo do Vargas, entendeu as ideias do Pasqualini e tentou implementar essas ideias do Pasqualini com a experiência e o norte que o Vargas tinha dado para o Brasil. Eu acho que é uma síntese bem boa, né, dessa frase que eu fiz agora, essa síntese, né, do Vargas com o trabalhismo do Pasqualini, o trabalhismo reformista do Jango. Notem que tinha essa ideia de divergência dos rumos da economia, querendo focar nos bens de importações, os bens de capital, né, substituição de importações nos bens de capital. Então, aprofundar os bens de capital, ou seja, o Brasil produzir máquinas, equipamentos, tecnologia, por isso que tinha essa ideia das escolas profissionalizantes, de pesquisa, inovação tecnológica, que é o que faz com que as nações se desenvolvam. É a questão da inovação tecnológica, que é uma das principais questões. O professor economista Paulo Gala fala muito bacana sobre essa questão da complexidade industrial, bastante importante sobre isso. E a instrução 113 da SUMOC, feita lá no Café Filho, que quando o Vargas se suicida, assume o Café Filho, e o Jango, o JK acaba não revogando essa instrução 113 da SUMOC. Quem vai revogar essa instrução 113 da SUMOC vai ser o Jango, elaborando a instrução 242 da SUMOC, que dava prioridade para os bens de capital. Ou seja, se o governo Jango tivesse implementado as reformas de base e esse trabalhismo reformista, talvez o Brasil pudesse ser um novo Japão na América Latina. Um Japão, né? Um novo Japão, só que agora na América Latina. Se o Jango tivesse conseguido fazer tudo isso que ele se propunha. Então, a seguir eu vou falar um pouquinho das reformas de base, porque notem, o governo Geisel e o segundo PND fizeram uma boa parte, parece até que foi pegaram o plano pronto e implementaram, de tal a semelhança do que foi feito no governo Geisel no segundo PND.
Só que essa parte das reformas de base, que toca na questão da propriedade da terra, da distribuição de renda, isso nada foi abordado. Isso era muito abordado nas reformas de base do Jango, que basicamente administrativa, agrária, bancária, eleitoral, estatuto do capital estrangeiro, reforma cambial, universitária de educação, cambial, urbana, tributária e orçamentária. Enquanto eu tomo água, dá tempo do pessoal ler aí, embora eu vou abordar ela mais adiante. Então, as reformas do Jango, as reformas de base do Jango, a principal não era a reforma agrária, mas foi a que ganhou a vitrine, ou seja, a população que ia para a rua, né, apoiando as reformas de base, o que encabeçou isso foi a reforma agrária, mas ela não era a principal, embora ela era importante. Notem que na concepção do Jango, do projeto dele, do trabalhismo reformista, a principal reforma seria a reforma política eleitoral, porque traria uma maior democratização do capitalismo no Brasil, por meio da voto do analfabeto, etc. E aí havia dois conteúdos de reformas. Reformas processuais, que é a reforma administrativa do Estado, fortalecimento e qualificação do servidor público e do sistema do serviço público. Reforma fiscal, tentando mudar o caráter regressivo do sistema tributário brasileiro, ou seja, o que é sistema regressivo e progressivo. Regressivo, quem ganha mais paga menos, quem ganha menos paga mais. Progressivo, quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. De forma resumida, é isso. Um exemplo de imposto regressivo, ICMS e IPI. Um exemplo de imposto progressivo, imposto de renda. O Jango, no Brasil, hoje, nós temos um caráter tributário completamente injusto, regressivo. Porque no Brasil, quem ganha muito paga quase nada de imposto, e quem paga muito imposto no Brasil é a classe baixa e a classe média. A classe média ainda tem condições de meio que ensino privado, descontar no imposto de renda, saúde pública, saúde privada, plano de saúde descontar. Já a classe mais baixa paga imposto, não sabe, porque é nos produtos, é na xícara, no celular, no livro, enfim, paga o imposto e nem sabe, nos alimentos, etc. Então o Jango queria mudar esse sistema regressivo, dando um caráter mais progressivo, que, na minha opinião, junto à reforma tributária, é irmã da reforma política. E, na minha opinião, são as duas mais importantes reformas que têm que ser feitas no Brasil. O governo fala muito em uma reforma tributária, eu não acredito que vai mexer no bolso nessa questão de regressivo para progressivo, eu acho que vai ser uma reforma tributária no sentido de simplificação de imposto, que também tem que ser feito, ou seja, tem muito imposto e traz uma carga muito grande para as empresas nessa mensuração toda dos impostos. Então, simplificar imposto é extremamente importante, mas além de simplificar, mudar esse caráter regressivo e progressivo. Uma reforma bancária com a criação do Banco Central, que na época era feito um pouco pela SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito do Banco do Brasil. Então, o Jango propunha a criação do Banco Central, elaboração de um sistema financeiro nacional, como foi feito depois no governo Castelo Branco, no PAEG, nas reformas feitas lá. Uma reforma cambial e as reformas de conteúdo, que seria a reforma agrária, a reforma urbana e a reforma educacional. Então, esse era o caráter das reformas processuais e reformas de conteúdo do governo Jango. Como eu comentei, muito do que foi feito no governo Jango foi feito especialmente no governo Geisel, no segundo PND, embora algumas foram feitas no governo Castelo Branco, como a criação do Banco Central. Né? Então, assim, quando eu comecei a fazer a tese de doutorado que deu origem ao livro, eu me dei conta de uma coisa. Nossa, mas o segundo PND é praticamente uma parte do governo do projeto Jango. Só que isso daria uma outra tese de doutorado. Mas como eu já estava fazendo a tese, qual era o projeto do Jango, não tinha tempo para eu fazer duas teses, nem condições naquela época. Então eu criei um apêndice na tese, que virou o 4º capítulo do livro, onde eu mostro as semelhanças do projeto do Goulart com o segundo PND. Por exemplo, o segundo PND retoma o processo de substituição de importações focado nos bens de capital, era a ideia do Jango. O segundo PND queria fazer uma descentralização espacial dos investimentos, que era a ideia do Jango. Tinha diagnóstico que a origem da crise era a dependência externa. O segundo PND
que era também a visão cepalina, a visão do Jango. Estado aparece como propulsor do desenvolvimento por intermédio do BNDE, que depois ganhou o S de social BNDES. Também estava no governo Jango essa visão. Preocupação com a melhoria na distribuição de renda e com o desenvolvimento científico nacional, embora a questão da distribuição de renda fica muito aquém, mas há essa preocupação do desenvolvimento científico nacional no governo Geisel, no segundo PND, e também há isso muito claro no Jango. Intenção de ampliar o mercado interno e diversificar e elevar as exportações com a África, com a Ásia, com os países socialistas. O Geisel faz isso, o Jango propunha fazer isso, no rastro da política externa independente. Investir em energia nuclear, o Geisel faz, o Jango propunha. Formação de polos petroquímicos e investimento em aço e outros minerais. O segundo PND do Geisel faz petroquímica de Triunfo no Nordeste. O Jango propunha também fazer isso. Pretendia construir uma hidrelétrica na fronteira Argentina, Paraguai e Brasil. Os militares fizeram isso com o Itaipu. O Jango propunha com salto de 7 quedas. Tá? Então, tem muitas semelhanças entre o plano trienal, a mensagem ao Congresso Nacional. O segundo BND vinha para tentar crescer, controlando a inflação, o plano trienal também. Então, havia objetivos de longo prazo, um ajuste na estrutura de oferta, simultaneamente ao crescimento econômico. O Geisel também no segundo PND. Então, eu já comentei isso no quadro anterior, mas aqui é um quadro comparativo que está no livro e mostra, né? Mostrando as semelhanças. É impressionante as semelhanças. Depois, se vocês quiserem também, eu envio aquele artigo do segundo PND e do governo Goulart. E também, na minha opinião, o governo Geisel, o segundo PND, vai ser um ponto fora da curva. Vai ser o único governo militar que vai tentar retomar o nacional-desenvolvimentismo do Getúlio, enquanto os outros mantêm o desenvolvimentismo associado e dependente ao capital estrangeiro. Então, tem muitas semelhanças. Né? Notem, havia um fortalecimento da empresa privada nacional no Goulart, havia também a ideia de fortalecimento da empresa privada nacional no Geisel. Então, muitas semelhanças. Bom, as principais conclusões que chega e depois eu fico aberto para perguntas, enfim. Como é que eu estou de tempo aí, Pedro? Como eu estou na tela aberta, eu não consigo ver tempo, não ver nada, só vejo meus slides. Mas está tranquilo. Tá. Então, quais são as principais conclusões, então, do trabalhismo reformista do Jango? Evidências apontam que suas propostas e que seu governo, ao contrário do que salienta a parte da literatura, não era errático, não era irracional e não era sem rumo. Era o contrário, tinha rumo, tinha projeto, né? Era uma continuação do projeto do Vargas, evoluindo para o chamado projeto trabalhista brasileiro, do PTB antigo. Isso está muito claro, ou seja, o Jango era um cara muito partidário, assim, ele era um cara muito fiel ao seu partido, então está muito próximo o projeto do PTB antigo com o projeto do Jango, né, e dos trabalhistas da época. Aprofundar o processo de substituição de importações agora em bens de capital. Obsessão para reformas de base. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho dessa obsessão do Jango para reformas de base. Ele tem uma frase que ele diz assim, ó, olha, eu posso cair, mas eu vou cair de pé, ou seja, eu não vou abrir mão das reformas de base, podem me derrubar, mas eu não vou retroceder isso para continuar no governo. Ou eu tento as reformas de base, ou eles me derrubam, mas eu caio de pé. Elas possuem a finalidade de refundar o país a moldes mais igualitários, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha que interessante essa frase aqui, ó. Abre aspas. Segundo parágrafo. Estou certo de que os nobres parlamentares do Brasil, nesse ano de 1964, guardam fidelidade às honrosas tradições dos nossos antepassados, que em conjunturas semelhantes da vida nacional, notem, abre parênteses, o Jango, ele considera as reformas de base, ele compara as reformas de base como independência, abolição da escravatura, proclamação da República e legislação trabalhista. Continuando.
em conjunturas semelhantes da vida nacional, como a independência, a abolição da escravatura, a proclamação da República e a promulgação da legislação trabalhista. Tiveram a sabedoria e a grandeza de renovar instituições básicas da nação, que se havia tornado obsoletas, assim salvaguardando o desenvolvimento pacífico do povo brasileiro. Nas palavras do Jango, o desafio histórico repete-se outra vez. Agora a nossa geração é que está convocada para cumprir a alta missão de ampliar as estruturas socioeconômicas e renovar as instituições jurídicas, a fim de preservar a paz da família brasileira e abrir a nação a novas perspectivas de progresso e de integração de milhões de patrícios, de brasileiros, numa vida mais compatível com a dignidade humana. Eu vou além. O Jango, as reformas de base do Jango, era a independência econômica do Brasil. As reformas de base do Jango eram a independência econômica do Brasil. Então, outras coisas interessantes. Então, o golpe de 64, ele não vai ser para impedir o comunismo, porque não tinha a menor chance de ter comunismo no Brasil. Embora houvesse alguns membros do governo que eram comunistas, que eram simpatizantes do comunista, o Jango não era comunista. O Jango queria o quê? Uma social-democracia europeia no Brasil. É esse o objetivo do trabalhismo reformista do Jango. Então, o golpe de 64, civil-militar, ele não vai ser... Você tem que entender o golpe também no contexto de Guerra Fria, né? Ou seja, havia esse susto com Cuba, com a Revolução Cubana, e depois alinhamento à União Soviética, e havia uma preocupação muito grande dos Estados Unidos, e isso acabou meio que ficando na cabeça dos militares. Então, muitos militares que deram o golpe tinham essa ideia de ameaça comunista mesmo. Outros nacionalistas militares acabaram se indo para a reserva. Mas o que acontece? O golpe acontece muito por manipulação da mídia e também dos interesses privados, especialmente ligados ao capital estrangeiro, para impedir o quê? Para impedir o projeto trabalhista reformista. Esse quadro mostra algumas coisas que levaram... Na verdade, haviam dois projetos político-antagônicos. O projeto trabalhista nos marcos do nacional-desenvolvimentismo, Jango, Vargas, e o projeto antitrabalhista nos marcos do desenvolvimentismo associado dependente, que vai ser os governos militares, com exceção do governo Geisel, que vai ser, na minha opinião, o melhor governo militar, né, no sentido econômico da palavra, porque ele tenta retomar esse nacional-desenvolvimentismo. Há uma crise de popularidade, né, pela questão da estagflação, uma inadequação institucional, porque a indústria ela já não tem aquela legislação, já não a sistema tributário não faz jus ao modelo industrial que está tentando ser implementado. Ao financiamento do plano de metas do governo de JK, que gera uma estagflação e a crise do modelo do processo de substituição de importações. Há uma política econômica recessiva de combate à inflação, que aprofunda a questão do crescimento e da distribuição da renda. Há uma crise cíclica endógena da economia industrial, que quando cresce, cai, depois cresce e cai. Isso é a teoria dos ciclos na economia. Então, tudo isso... E também a reforma agrária, que acaba rompendo o principal elo de sustentação, que é a aliança PTB e PSD. A partir do momento que a reforma agrária ganha força, o PSD, que sustenta o Jango no poder, ele acaba se aproximando da UDN, e isso vai permitir com que aconteça a interrupção, o golpe. Por que é golpe? Porque quando os militares declaram... Quando o Congresso declara vacância na presidência da República, é errado declarar, porque o Jango não estava fora do Brasil. Se o Jango tivesse saído do Brasil sem avisar o Congresso, sem a autorização do Congresso, seria vacância, mas o Jango estava no solo brasileiro, no estado do Rio Grande do Sul. Por isso que é um golpe, e não é... por isso que é golpe, né? Bom, aqui estão algumas opositores e aliados do governo Jango, né? Os partidos, os institutos, igrejas, exército, setor agrário, classe média, então os dois lados, né? O Brasil estava bastante dividido mesmo nessa época.
a pesquisa ela acaba se limitando um pouco porque ela não mostra como é que ficaria o país realmente se as reformas fossem implementadas, né? Porque a interrupção acabou interrompendo grande parte das ações que estavam sendo implementadas. Grande parte da literatura foi produzida numa época de regime militar, onde se restringia fortemente, havia censura, escassez de fontes primárias, porque muitos dos livros foram destruídos, queimados, etc., né? Então, quais eram as contribuições que a pesquisa e o livro fez? Uma abordagem de longo prazo, usando o método de análise de discurso, análise do conjunto das variáveis políticas e econômicas. Muitos livros abordam a questão política ou a questão econômica. O meu livro tenta juntar essas duas coisas. A intencionalidade para a continuação do processo de substituição de bens de capital, análise pela ótica estrutural do plano trienal e o detalhamento das relações do governo Goulart e o que eram as reformas de base. Percepções e as semelhanças do governo Geisel com o governo Goulart no sentido econômico. E a principal documento estudado foi a mensagem ao Congresso Nacional. Enfim, eu então estou encerrando essa parte para a gente entrar na segunda parte de perguntas. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu recentemente tenho estudado muito trabalhismo no século XXI, né? Como vocês sabem, eu fui um dos primeiros a defender a ida do Ciro para o PDT, antes dele estar no PDT. Uma reunião que eu participei, que eu fui convidado pelo PDT para alguns economistas para falar de conjuntura, eu mencionei isso. Li o livro sobre o projeto nacional aí do Ciro, e acho que o Ciro acaba retomando um pouquinho essa ideia de pensadores do trabalhismo brasileiro, como foi o Brizola, como foi o Darcy Ribeiro, que tem uma frase do Darcy aí na tela para vocês, como foi o Jango, como foi o Vargas, como foi o Pasqualini, como foi muitos outros, né? Santiago Dantas, enfim. Recentemente, o Lupe tem sido um cara que tem tentado segurar muito bem essa questão do trabalhismo, né? E o Ciro tem, acho que, contribuído muito com essa ideia de pensar, e eu acho que a grande missão que vocês têm é que, além de trabalhar nesse projeto nacional de desenvolvimento, que está muito conectado, que é um projeto trabalhista, que o Ciro tem trazido, também levar à frente o que é a ideologia trabalhista, né? Que no Brasil foi muito bem representada pelo PTB antigo e atualmente é muito bem representada pelo PDT atual, com o Ciro. Ok? Muito obrigado. Depois eu vou deixar... Esse aqui é o famoso discurso das reformas de base, que eu faço uma análise do discurso. De repente, nas perguntas, a gente pode falar sobre esse discurso, né? Aqui está o discurso, e aqui nesse quadro do lado está análise de parágrafo a parágrafo do discurso. Muito bacana, isso aqui está lá no meu livro também, né? O livro está em acesso para comprar no meu site, www.cassiomoreira.com.br, né? E agradeço a vocês. Deixa eu fechar aqui. Agradeço a vocês. Pronto. Professor, agora a gente vai colocar umas perguntas que a gente abriu há um tempo. Aí o senhor vai respondendo. Eu acho que é melhor colocar, à medida que eu vou colocando a pergunta, o senhor vai respondendo do que colocar um bloco de 3, enfim. Vai aparecendo aqui, é bom que mantenha uma boa cadência. Mas antes disso, gente, só relembrando, o link da presença já foi colocado no chat, salvo engano, enviado por e-mail de vocês também. Então, acessem o link da presença. Eu vou só apresentar aqui para mostrar qual é a mensagem. Eu acho que ele aparece agora. Pronto. O link da presença está aí. Deem o link da presença. Os textos de apoio à explanação do professor estão lá no Drive. Já está no e-mail de vocês. É isso. Vamos começar com as perguntas. Vou procurar a
primeira aqui. Professor, aí está a primeira pergunta. Onde é que está o link? O senhor não está vendo não aparecer aí, não? Perdão, desculpa. A pergunta? Antes eu acabei tirando rápido, eu vou deixar o meu e-mail na tela, bem rapidinho, tá? Posso compartilhar bem rapidinho? Pronto, pode. Aparece já? Já. Está aparecendo já. Está aparecendo para vocês? Eu acho que a pergunta não está na frente. Opa, foi mal. Nem me toquei. Caso CSM, depois se quiserem manter contato, tal, esse é o meu e-mail particular, tá? Pode colocar a pergunta aí. Vou colocar. Essa aqui foi a primeira. Matheus, como era o nível de desigualdade social naquela época? Bom, esse é o grande problema do Brasil. O Brasil é um país muito desigual, ele nasce desigual, né? Desde a questão das capitanias hereditárias, que vai dar origem um pouco ao nosso grande latifúndio, quanto o Brasil ser o último país a abolir a escravidão, e as pessoas que foram escravizadas foram libertas com uma mão na frente e outra atrás, sem educação, sem dinheiro, sem nada. Isso já explica também um pouco essa questão das políticas de cotas e etc., para resgatar essa dívida histórica que a gente tem com essas pessoas de origem africana que acabam meio que sendo libertas, né? Então a gente tem, sem dinheiro, sem nada. Então a gente tem um problema de desigualdade social muito alto, muito grande, ainda é o maior, mais do que corrupção, porque a corrupção, mais do que ser a causa, é a consequência desse processo. O pessoal traz muito que a corrupção é a causa de tudo isso. Não, a corrupção é a consequência disso. Nós temos uma desigualdade muito grande, uma desigualdade educacional, desigualdade de renda, e o nível de desigualdade social naquela época, ele era grande. Ele vai ser muito aprofundado, hoje é maior ainda, mas o processo de industrialização, especialmente como foi feito, aprofundou esse processo de desigualdade social. O plano de metas aprofundou essa desigualdade. O milagre econômico, que teve as maiores taxas de crescimento do governo dos militares, teve a maior taxa de crescimento do PIB da história, mas em contrapartida também trouxe aumentou a concentração de renda, né? O que tenta trazer um pouco a nossa Constituição Cidadã de 88, que vai tentar trazer isso, mas ela não consegue ser efetivamente implementada nos seus objetivos de trazer uma menor desigualdade social. Então, de forma bem objetiva, a desigualdade social era muito grande e hoje ela está maior ainda. Talvez o único período da nossa história que o Brasil cresceu com distribuição de renda, embora não foram feitas as reformas estruturais, foram no governo Lula. O Brasil cresce com distribuição de renda, mas sem tocar nas reformas estruturais tão importantes até hoje. Ou seja, o governo não toca nessas reformas estruturais. Boa, ótima pergunta. Na verdade, o que acontece? Havia essa concepção, havia essa ideia do socialismo, porque a União Soviética, até a década de 40, 50, vocês sabem, né, que na Segunda Grande Guerra Mundial, eu tenho o meu canal Conversas de Café no Instagram, que é só botar Conversas de Café com Cássio Moreira, vai aparecer. Eu quero fazer uma live sobre a Segunda Guerra Mundial. E nessa live sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vou abordar e vou mostrar, vou falar nela, que o grande vencedor da Segunda Grande Guerra Mundial foi os Estados Unidos. Agora, o grande responsável pela vitória na Segunda Grande Guerra Mundial vai ser a União Soviética. Porque a União Soviética, naquele período, e especialmente depois de 40, vai se reerguer de forma muito rápida para ser a segunda grande potência do mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Vai inspirar porque até a década de 60,
a União Soviética vai crescer num ritmo maior do que o bloco socialista. Desculpe, do que o bloco capitalista. Então, a União Soviética, naquele momento, vai ser um exemplo a inspirar muitos, né, que o modelo estava dando certo. Só que a social-democracia, ela tem origem desses movimentos socialistas, só que a social-democracia, com as suas adaptações na história, ela vai ser o quê? Ela vai aceitar o capitalismo e vai propor o reformismo no capitalismo. Então, eu acho que, especialmente no Jango, embora houvessem correntes dentro do PTB muito próximas ao socialismo, e o socialismo também tem vários sentidos, né? A pessoa pode ser considerada socialista e não defender a estatização dos meios de produção, ela pode ser socialista no sentido de uma maior igualdade, etc. Então, é nesse sentido de maior igualdade e esse sentido de capital humano, de capitalismo mais humano, que o Jango se propunha. O Jango não era, de forma alguma, eu não vejo nos discursos dele nenhuma menção de defesa ao comunismo. Então, era a questão de um capitalismo mais solidário, né, que o Pasqualini falava muito. Então, um capitalismo mais humano. Como eu falei, obrigado, Matheus. A gente, sempre quando a gente tem que analisar uma coisa, a gente tem que analisar o contexto histórico que aquilo foi escrito, né? E o PTB, ele vai ter nessa origem, a sua origem, nesse período que a União Soviética estava sendo um exemplo promissor de crescimento econômico com maior igualdade socioeconômica. Então, essa questão de planejamento estatal, planificação, às vezes a pessoa bota uma palavra e muda todo o sentido, né? Planejamento estatal, planificação, são duas coisas que têm dois significados. Mas, às vezes, um documento ele pode ser escrito e, ao passar dos anos, ele a ser adaptado no sentido de não significar mais aquela mesma coisa que, em termos de ideologia, isso acontece muito, né? Então, eu tenho convicção que o PTB ele tinha essa ideia do rumo ao socialismo, presente muito no discurso do Brizola, especialmente, que o trabalhismo era o rumo ao socialismo, mas não esse socialismo soviético, de estatização, né, de restrição de liberdades, mas um socialismo mais no sentido social-democrata, né? Então, essa é a visão que eu tenho. Havia essa ideia de planejamento estatal, de fortalecimento do Estado em partes estratégicas, mas eu não vejo no trabalhismo a ideia de acabar com a iniciativa privada, tanto que o Pasqualini defendia que o Estado era o cérebro, mas o capitalismo, o capital privado eram outras partes do corpo humano, né? Mas o Estado não era o cérebro de ajudar a coordenar isso. Na verdade, Matheus, o que impedia estava muito ligado com a questão dos meios de comunicação, né? Hoje a gente tem facilidades muito grandes de se comunicar. Eu mesmo criei um canal no YouTube e eu estou postando as minhas ideias, as minhas aulas de economia, metáforas, palestras, entrevistas, etc. Qualquer um pode fazer isso hoje em dia. Tem WhatsApp, eu pego a informação, ela tal. Naquela época, tu tinha a rádio, que era o principal meio de comunicação, e a TV. O rádio e o jornal eram os dois principais meios de comunicação, o jornal especialmente. Então, o jornal acabava meio que trazendo a ideia do que a população pensava, mesmo que não representasse a maioria da população, como as pesquisas mostram, né? Mas para quem não sabe, tu pega o jornal, tu vê uma marcha na família pela liberdade, uma multidão nas ruas, que era a classe média alta, tu acha que todo mundo apoia, então era muito complexo isso. Então, o que, de certa forma, acabava dando essa vitória de pensamento vai ser os meios de comunicação, porque é eles que vão levar à frente o que a maioria está pensando, mesmo que não seja o que a maioria está pensando. Haviam estados assim bastante importantes, né? Pernambuco, por exemplo,
Rio de Janeiro, alguns estados do Nordeste, alguns estados do Sul, havia o trabalhismo, ele era espalhado pelo Brasil, embora havia um núcleo forte no Rio Grande do Sul, especialmente pela questão daqui saiu Brizola, Jango e Getúlio Pasqualini, né? Então, um dos principais intérpretes do capitalismo, e não só intérpretes, né? Executores do trabalhismo era do Estado do Sul, mas havia também, porque, na verdade, tem um livro do Álvaro Vieira Pinto que ele diz o seguinte, que antes de se defender um projeto nacional de desenvolvimento, tem que ter uma ideologia nacional de desenvolvimento. E antes de ter para existir essa ideologia nacional de desenvolvimento, as massas, elas têm que adotarem essa ideologia, elas têm que pensarem assim. Então, essa é a minha visão em relação a isso. Não sei se eu respondi muito bem a tua questão, mas tentei. Sim. Embora o Furtado ele nunca se considerou um trabalhista, filiado, etc., mas, na verdade, o que acontece? A escola cepalina do estruturalismo, ela trazia, e depois a questão da dependência externa, ela trazia muito essas questões, né, de dependência. E o trabalhismo brasileiro, com o PTB antigo, dialogava muito com isso, né? Então, dá para dizer que é uma corrente de pensamento econômico. Como eu falei, eu acho que se tu separar trabalhismo como uma ideologia política, que ela vem acompanhada de uma ideologia econômica, isso está no meu artigo que vai ser publicado agora em agosto, sobre o trabalhismo no século XXI, fica mais fácil de analisar isso, porque o trabalhismo é uma ideologia política que vem acompanhado de uma ideologia econômica, né? Na Inglaterra, o trabalhismo vem acompanhado de uma ideologia econômica diferente. Na Noruega, o trabalhismo norueguês até dialogou com o neoliberalismo, né? Recentemente não. Então, assim, tu tem vários trabalhismos no mundo, social-democracia. Por exemplo, o governo New Deal do presidente Roosevelt, para mim, é um governo trabalhista, keynesiano, só que tu não vê nada da expressão trabalhismo nos Estados Unidos ou no New Deal. Mas eu tenho convicção que, na minha opinião, o Roosevelt foi um dos maiores estadistas que o mundo já teve. Sou bastante admirador do presidente Roosevelt. O New Deal, para mim, foi um programa de cunho keynesiano, dialogando muito com o que é o nosso trabalhismo brasileiro. Então, eu vejo o Furtado, sim, essa semelhança, mas não dá para dizer que o Furtado foi um trabalhista, porque a ideologia econômica é uma coisa, a ideologia política é outra. Mas eu acho que há essa aproximação, sim. Boa, muito bem. Obrigado, Victória. Bom, aí é um ponto bastante polêmico, que é a minha humilde opinião. Quando eu pesquisei sobre sobre o meu livro, do Trabalhismo Reformista do Jango, eu li muitos livros. Um dos livros, deixa eu ver se está na minha biblioteca aqui, eu não estou achando ele à mão aqui, mas um dos livros eu li uma entrevista do Xereno Chese, e também li algumas entrevistas que foram feitas com o Jango, quando ele estava no exílio. Na minha opinião, o Jango errou em 61, porque era o auge da campanha da legalidade, tu tinha vários governadores que aderiram à legalidade, e eu acho que ali era a hora de não aceitar o parlamentarismo. Ali eu acho que o Brizola tinha muita razão, o Brizola estava muito certo lá em 61, o Jango não poderia aceitar o parlamentarismo e assumir como presidente, com as forças que era o que a Constituição previa. Só que o Jango, estrategicamente, botou Tancredo Neves, que era um cara da confiança tal, e com a convicção que ia retomar os poderes, mas perdeu 2 anos preciosos, na minha opinião. Já em 64, o Brizola não era mais governador. O grau de golpismo e de conspiração ele era muito maior. E o que acontece? Quando o Jango ele não tenta impedir o golpe, que ele poderia,
E o Jango disse isso numa entrevista, ele disse o seguinte, olha, eu não imaginava que fosse durar 20 anos. O que eu imaginava que aconteceria foi a mesma coisa que aconteceu com o Getúlio. Eles iam dar o golpe, eu ficaria exilado na minha fazenda, dali uns 2 anos eu estaria de volta na vida política e o Brasil seguiria, né? Tanto que políticos que apoiaram o golpe, como Ulisses Guimarães e JK, também o JK apoiou o golpe porque ele estava de olho nas eleições de 65, né? Apoiou a destituição do Jango, né? Então, outra coisa, o Jango também tinha informações de que havia muitos infiltrados norte-americanos no nordeste do país, esquecer a questão da Amazônia, né? Havia a Operação Brother Sun. Então, o Jango acreditava que ele poderia trazer uma guerra civil no Brasil, que ameaçava a divisão territorial brasileira, para uma coisa que daqui a pouco duraria uns 2, 3 anos e estaria tudo de volta à normalidade política brasileira. Tanto o Jango diz o seguinte, se ele soubesse que o regime duraria 20 anos e tudo que foi feito, ele resistiria com certeza. Então, por isso que eu acho que ele não errou em 64, ou seja, não tinha mais o que fazer, mas o grande erro, e o Brizola, na minha opinião, tinha razão em 61 e não em 64. Ou seja, Brizola razão em 61, Jango razão em 64. Mas nessa visão, ou seja, se a gente olha hoje, sabendo que durou 20 anos, a gente vai dizer, olha, Jango, tu tinha que ter resistido. Mas é como eu falei, a gente tem que analisar dentro do contexto, a gente tem que voltar, você tem que pegar uma máquina do tempo, voltar para aquela época sem saber nada do futuro e fazer análise naquele momento. Então, talvez naquele momento o Jango tinha razão de resistir. Hoje, sabendo tudo que a gente sabe, talvez ele não tivesse razão de resistir. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Alguém postou uma pergunta antes? Na verdade, o Ciro, o PDT, enfim, todas as pessoas Mangabeira, eu escrevi um artigo muito bacana que está no site Voyager, falando sobre o trabalhismo, né, no século XXI, tal, que até deu origem à minha pesquisa de pós-doc, de pós-doutorado. Na verdade, o Ciro ele acaba retomando muitas das questões de algumas das reformas de base do Jango, mas ele traz uma outra coisa que foi muito complexa nos governos do PT, governo Lula e Dilma, que é essa mudança pelo lado da oferta, essa inclusão produtivista, que o Mangabeira usa muito bem. Ou seja, essa preocupação além dessa preocupação com a demanda, com reformas estruturais, essa preocupação em capacitação e empreendedorismo. Hoje, infelizmente, as pessoas atribuem sinônimo empreendedorismo com liberalismo econômico, são coisas completamente diferentes. Eu posso ser a favor do empreendedorismo e ser contra o liberalismo econômico, né? Eu posso ser a favor do Estado forte ou um Estado necessário e ser muito a favor do empreendedorismo. E eu acho que o Ciro ele traz muito bem essas questões, ou seja, essa questão do produtivismo, né, de qualificar o nosso lado da oferta, mas sem se esquecer do nosso lado da demanda, sem esquecer dos trabalhadores, dos sindicatos, dessa pauta de direitos, etc., mas também trazendo essa questão de inovação tecnológica, né, de uma reestruturação pelo lado da oferta, de novo, baseada principalmente com a inovação tecnológica focada no mercado interno, mas no mercado externo também. Então, acho que isso são algumas semelhanças, né? Eu quero escrever um artigo ainda sobre isso. Foi muito bem a tua pergunta, Vitória. E eu ainda pretendo escrever um artigo trazendo o Projeto Nacional de Desenvolvimento apresentado no livro do Ciro e do PDT para o trabalhismo histórico do Jango, do Getúlio. É uma das tarefas que eu pretendo fazer ainda. Eu acho que eu até tenho alguns livros aqui. A Invenção do Trabalhismo. Eu vou tentar compartilhar aqui. Tu compartilha para mim? Obrigado. Deixa eu botar em tela maior.
Lá nas referências bibliográficas tem alguns livros que eu acho que é bacana se estudar. E aí alguns tocam na questão do populismo, né? Mas, assim, o Jorge Ferreira é uma grande referência, meu antigo orientador do pós-doutorado. O Jorge Ferreira é uma das grandes referências nesse sentido. Mas, assim, sendo mais objetivo na resposta à tua pergunta, acho que eu já passei aqui. Cadê? Referências. Ué. Mas, assim, a invenção do trabalhismo. Acho que o livro do Muniz Bandeira, o governo João Goulart no Brasil e as lutas sociais, e o filme do Silvio Tendler, Jango, são dois marcos que eu acho que qualquer pessoa que fale em trabalhismo brasileiro tem que ter assistido, tem que ter lido, né? Eu não achei as referências. Mas, enfim. Angelina, eu queria dar um nome direitinho aqui para vocês. Se der tempo aqui, eu pego alguns dos livros e mostro. Mas assim, ó, Jorge Ferreira é a principal referência porque vai ser ele que vai começar a contestar o termo populismo. Então, Jorge Ferreira é fundamental. Professor, só queria agradecer o senhor em nome da Direção Nacional da Juventude Socialista. Obrigado por toda essa transferência de conteúdo que o senhor traz para a gente. Queria dizer que alguns desses textos que o professor falou agora no final da aula estão lá disponíveis no Drive. Alguns foram os textos, enfim, propostos para essa discussão. Gente, agradecer mais uma vez o professor Cássio Moreira por aceitar o nosso convite, por participar da nossa formação, engrandecer o debate do trabalhismo e atualizar o debate do trabalhismo nas trincheiras da Juventude Socialista e do PDT. Professor, muito obrigado mais uma vez, nunca é demais agradecer. Então, Ângela de Castro, tá? Estava faltando só o nome do meio. Ângela de Castro, Jorge Ferreira são as duas principais referências para falar dessa questão do populismo. Pedro, muito obrigado, eu espero ter contribuído com vocês, eu acho muito bacana essa iniciativa. Uma das coisas que me preocupa é essa ideia, eu acho que o trabalhismo, quanto mais o trabalhismo, a ideologia trabalhista estiver na boca das pessoas, do povo, mais fácil vai ser para implementar um projeto nacional de desenvolvimento. Lembrem-se que um projeto nacional de desenvolvimento, ele só vem depois de se ter uma ideologia nacional do desenvolvimento. Não existe projeto nacional de desenvolvimento sem uma ideologia nacional de desenvolvimento. E não existe uma ideologia nacional de desenvolvimento sem grande parte da população entender o que é isso, né? O que é essa cultura política, na verdade, do trabalhismo. É isso, nós temos uma luta cultural, ou seja, essa cultura e mostrar para as pessoas que o trabalhismo não é comunista, não é socialista. O trabalhismo atual está dentro da esfera capitalista, mas ele prega o quê? Um capitalismo mais justo, mais solidário, como dizia muito bem as palavras do Alberto Pasqualini. E outra coisa, é fundamental ler Alberto Pasqualini, eu acho que é um dos grandes teóricos e muito pouco abordado na academia, nas faculdades, ou seja, não se lê Alberto Pasqualini. Então, eu quero agradecer de coração. Vai encerrar 1h30, foi muito bacana mesmo. Eu estou à disposição de vocês e de qualquer pessoa que precisar para dar palestras sobre história econômica mundial. Eu tenho uma palestra que conta a história da economia brasileira de Getúlio até os tempos atuais, 100 anos de história em 1 hora. Tem uma outra palestra que fala de economia internacional mundial contemporânea, que vai da quebra da Bolsa de 29 até a crise financeira subprime em 2008. E também convido o pessoal a conhecer o trabalho que eu estou começando a fazer no meu canal, Conversas de Café no YouTube. Obrigadão, professor. Até mais. E, turma, os informes finais. Gente, estamos
encerrando mais uma aula. A próxima aula, salvo engano, é sobre brisolismo no século XXI. A gente vai soltar os cards. Fiquem atentos novamente à presença que agora vai ser demandada para garantir a certificação no final do grupo, ou melhor, no final do grupo, no final do curso. Tá aqui o link da presença, estou apresentando. Cadê? Tá aqui o link da presença, entrem nesse link, marquem sua presença, os textos estão no Drive. Gente, muito obrigado até aqui, é para lutar, é para vencer a Juventude Socialista PDT. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.